Ele teve fé para receber e quando Deus falou assim, Abraão, eu quero o Isaac de volta. Abraão não questiona, Abraão não retruca com Deus, Abraão não cria nenhum tipo de pirracinha com Deus. A mesma fé que ele tem para receber, ele disse, se a Deus está pedindo, eu tenho fé para devolver. Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Glowcast. Hoje a gente vai falar de um assunto que deixa a gente com o coração quentinho. Hoje a gente vai receber aqui a Bruna e o Jerônimo Fernandes para a gente falar de fé, propósito e superação, né, Clary? Sejam bem-vindos, muito feliz em receber vocês aqui. Seja bem-vinda, Bruna. Obrigada. Seja bem-vindo, Jerônimo. Temos muita coisa para saber, para perguntar, tá? Para começar, eu queria perguntar, Jerônimo, como surgiu o ministério? O Ministério Vida com Deus, ele iniciou por intermédio de um sonho. A minha esposa, na época, teve um sonho e a gente, na época, trabalhava embarcado numa multinacional em Macaé. E quando eu fui promovido na época, a minha esposa teve uma ideia, né, direcionada por Deus, de estar fazendo um culto de ação de graça na nossa casa. E essa igreja ela começou dentro de uma sala pequena e dali por diante, né, nós expandimos, saímos da sala, viemos para a garagem na época e dali por diante Deus começou a operar de uma forma muito forte mesmo. E foi algo assim sobrenatural. De 3 a 4 pessoas aproximadamente, né? Hoje em dia podemos dizer que temos uma multidão que confia nessa obra e confia nesse ministério. Nossa, que lindo. Não... A Bruna já tá emocionada. Cara, eu... É porque olha para trás e vê tudo que já alcançou Verdade. e todas as vidas e as pessoas que foram alcançadas, né? No ministério. Vocês têm um livro também, né? Temos o livro, A Nossa História, Uma Jornada de Fé. Esse livro, ele fala, de uma forma resumida, né? Um pouco da nossa história. Tanto da minha história de vida, a história da minha esposa, e resumimos também a história também do Ministério Vida com Deus. E acreditamos e cremos que em breve a gente vai ter a nossa segunda edição, falando com mais profundidade sobre essa história, né? Que está relacionada à minha pessoa, da minha esposa, e também ao Ministério Vida com Deus. Bruno, e vocês imaginavam, né? Você imaginava que vocês iriam alcançar tantas pessoas, tantas vidas como vocês alcançaram e alcançam até hoje? Não, nunca imaginei. Né? Eu pensei que seria um livro, né? Só que Deus fez criar coisas profundas. Porque é muito bom quando as pessoas mandam mensagem, né? Relatando que as palavras dentro desse livro, testemunho vivo, né? Porque é real, o que fez na vida deles. Uhum. E é muito bom, né? Sim. Viver o propósito do Senhor. É aquela sensação de estar no lugar certo. O né? livro conta a história de vocês, Verdade. né? Então, as pessoas veem que é real. Vocês não inventaram, não é uma ficção, nada disso. Então, é E real. tem membros, né, que congrega com a gente, né, pastor Jerônimo? Que congrega, iniciou lá no Terracim, iniciou na garagem. Tem outros que pegaram a gente no meio do caminho e tá com a gente até hoje. Então, assim, tem pessoas como testemunha também Uhum. que o Senhor faz. Verdade. É porque a gente fica pensando, né? Eu acho que todo momento quando você recebe uma missão, né? Quando Deus fala com você que você tem que fazer aquilo ali, eu acho que a maioria das pessoas sempre sente medo. No início desacredita do que virá, né? E quando você vê que você está cumprindo a tua missão e que aquilo ali, de fato, está caminhando da forma como ela deveria caminhar, é assustador, mas ao mesmo tempo é gratificante, É né? gratificante, mesmo. sim. E Jerônimo, você sempre foi cristão? Sempre foi da igreja? Ou você teve alguma história no passado, né, que não seguia a religião? Como era? Então, inclusive, no próprio livro eu faço menção sobre essa parte. Eu já fui usuário de drogas, vim para o Rio de Janeiro no ano de 99. E no ano de 2000, aproximadamente, eu vim residir na comunidade do Rolas, em Santa Cruz, Uhum. e foi dali que tudo iniciou. Eu vi com um propósito, que não era literalmente um propósito de Deus, mas Deus usou essa estratégia para me trazer para dentro dos caminhos dele. E quando chegou no ano de 2004, eu aceitei Jesus dentro da comunidade de Antares. E dali por diante eu comecei a caminhar com Jesus, tive o prazer de conhecer os pais delas, que foram meus pastores presidentes, e tive o prazer, após isso, conhecer a Bruna também. Fui líder de mocidade dela, e dali Deus fez uma promessa, que eu iria me casar com a Bruna.
E os anos se lindo. passaram, foi aproximadamente 2006. Deus me tirou do Rio de Janeiro, me levou de volta para o interior de Campos, da cidadezinha por nome de Valão Seco. E ali eu reencontrei um amigo meu, o Vanderlei, e ele me fez uma proposta de trabalhar embarcado. E eu comecei a estar embarcado no ano de 2008, aproximadamente. E nesse ano de 2008, Deus fez um reboliço lá e me trouxe de volta para o Rio de Janeiro, que eu ia trabalhar na época lá em São Paulo e fazer um trabalho lá. Foi onde que eu reencontrei a Bruna. E quando eu reencontrei a Bruna estava livre e desimpedida. Eu falei, é agora que chega o momento da promessa se cumprir. E ali nós começamos a se conversar. Na época não tinha SMS, né? Era Aham. SMS. Começamos a trocar. E gastava-se uma nota, Isso, né? é isso. Mensagem. Verdade. Comecei a trocar ideia com ela por ali. Lá de São Paulo, mandei um buquê de flor. Na época eu usava muito a telemensagem. Uhum. Mandei uma telemensagem romântica para ela. 21 Verdade. dias sem ver ela. E quando eu retornei pro Rio de Janeiro, senti da Macaé de novo. E ali nós começamos a namorar, foi onde dei. Ela me deu o primeiro beijo, na verdade. Olha, Foi. olha Ela que só. me deu o primeiro Eles têm beijo. essa mania, né? Tem a mania de Todo falar homem isso, tem essa né? mania aqui. Foi. Eles são irresistíveis. Foi. É porque caiu a chuva, em um guarda-chuva só ele. Foi mesmo. Bem posso dar cenas de promessa. filme, né? É. Mas tudo isso são reais, tá? Né? Deus enviou a chuva e só tinha um chapéu só. Aí nós ficamos juntinho um outro É, e quando é pra ser, não trocou tá. olhar pra pra lá, ser. pra cá e Verdade. É, no não- final rolou aquele beijo. E vocês têm filhos? No momento não temos. Ainda não. E Bruna é cantora, né? Eu já tô sabendo que Bruna é cantora. Isso, ela canta. No final, Vai do, cantar no pra final gente? a gente vai pedir uma palhinha aqui pra gente conhecer o talento da Bruna, né? Ela canta, ela Mas canta. qual foi o momento de virada, assim, pra vocês, que vocês pararam e, mesmo que ou juntos, ou cada um teve, de repente, o seu momento, mas teve um momento que vocês falaram, realmente, a gente tem um ministério, né? Porque eu acredito que, como vocês já estavam inseridos, né, na vida em Cristo por muito tempo, eu acho que muitas coisas vão acontecendo no automático, porque faz parte da vida, Sim. já é natural. Só que quando você começa a perceber que você tem, de fato, um ministério na sua responsabilidade e que você tem que fazer o trabalho continuar ali, eu acho que deve ter aquele momento que você olha e fala assim, caramba, realmente agora eu tenho um ministério. Você teve esse momento que você falou, ó, realmente agora nós temos um ministério. Tivemos sim. É. E qual foi esse momento que você acha que foi o mais impactante, que você entendeu que isso mudou? Quer responder, pastor? Ou Sim. eu posso responder? Então esse momento foi... Tudo começou por intermédio de um sonho. Uhum. E para mim, que não tinha muita experiência de cuidar de uma igreja, para mim seria uma coisa bem fácil. Uhum. E não foi fácil. Não foi fácil. Chegou os dias, na garagem, só tinha eu, a Bruna e mais ninguém, a não ser Deus conosco. E todo começo as pessoas apoiam, mas chega um momento que eles abandonam. Uhum. Só que naquele período, a gente não tinha muita maturidade, a gente achava que as pessoas estavam nos abandonando. Na verdade, não era. Era o próprio Deus nos moldando para esse momento agora. Verdade. É como eu falo sempre com ela. Hoje nós temos lá aproximadamente 80 a 100 membros. Nós olhamos aquilo dali e interpretamos já como uma grande multidão. Uhum. Que sempre foi eu, a Bruna e Jesus. E chegou um tempo também, né, pastor, que eu chorava muito. Eu já sou chorona, né? Eu falava, ninguém vai vir, porque eu vinha correndo do trabalho, colocava a roupa, esperando ele terminar de orar, né, de joelho. E eu falava assim, tem que cantar o hino da harpa, porque daqui a pouco ele vai ter que pregar, eu pego de novo para cantar de novo. Uhum. Então, assim, e eu perguntava a ele, olha, será que Deus está com a gente mesmo? A gente começa a duvidar um pouco, né? Eu imagino. Será que alguém vai entrar por essas portas? É É uma não, garagem, né? será que eu tô fazendo Na errado? casa, era na casa de vocês, né? Isso. E uma das coisas, assim, sempre quando eu prego sobre fé, eu sempre menciono a trajetória de Abraão. Deus, todo momento, revela a promessa. Mas Deus nunca revela a trajetória da promessa. E dentro dessa trajetória, você pode observar que Abraão teve que deixar o sobrinho para trás, ele deixou o conforto da sua casa para trás. Verdade. Só que em todo momento a gente não vê Abraão questionando nem murmurando, sempre acreditando.
E por isso que eu enfatizo muito sobre Abraão, porque eu me identifico muito com a história de Abraão. Eu vejo que Deus sempre revela a promessa, mas nunca revela a trajetória. Nem a data que a promessa E se nem a cumprirá. data. E eu tenho uma Verdade. frase que eu libero sempre quando eu prego, eu digo sempre isso: promessa não tem prazo de validade. Verdade. E não O tem que mesmo. Deus falou, tá falado, Falado, vai acontecer. Quando? Ninguém se sabe. E como que isso vai acontecer? Perseverança. Caminhar na perseverança Verdade. e acreditar, né? Que o sobrenatural vai acontecer. Sempre é. Se a gente continuar, sempre acontece, né? E depois de quanto tempo vocês, na garagem da casa de vocês, conseguiram sair de lá e construir o ministério de vocês? Então, meu pastor, meu digníssimo esposo, teve um sonho. Também, porque Também. você teve o primeiro sonho. O primeiro foi comigo, Foi, o segundo foi com ele. O segundo acho que foi um pouco mais doloroso, foi. porque ele falou assim, Bruna, eu tive um sonho e eu preciso vender a nossa casa. Eu preciso depositar o Isaac. Aí na minha mente, né? Isaac. Devolver Isaac, não tem nem filho. Só que pensa quando você planeja a casa tudo bonitinho, agora você para assim, opa, vou gerar. Uhum. Aí seu marido chega, Uhum. então. A gente teve tudo, agora a gente não vai ficar com nada. Era o seu Isaac. Foi verdade. Foi E essa- doloroso demais. Muito doloroso. Uma coisa sempre quando eu prego sobre Abraão, eu faço menção disso. Aquilo que não te gera dor, não é sacrifício, é oferta. Todo sacrifício, ele gera dor e gera perca. Uhum. E nós tivemos, né? Foi um período muito difícil dessa decisão, mas dentro da direção de Deus, nós ofertamos a nossa última casa, nossa única casa, melhor dizendo, que a gente tinha. E hoje, como se pode ver, a igreja está de pé, o povo está lá, Deus tem uma casa para que o povo dele venha ali habitar e cultuar. E qual o propósito hoje? Fazer a expansão desse grande templo. E esse propósito é intermédio que deste livro, Nossa História, Jornada de Fé, e o segundo livro, que a gente vai falar sobre ele em breve, também Entre o Altar e a Promessa, que é um livro que fala sobre a história de Abraão. Eu ia te pedir isso porque muitas pessoas que assistem Sim, o Lowcast, assim como, tenho certeza que ela não sabe, contar por que que se fala tanto, porque muitas pessoas falam no meio cristão, que a gente queria muito, quero ter a fé de Abraão, sim, porque a fé de Abraão é uma fé difícil da gente sim. conseguir replicar, né? E aí eu queria que você contasse para as pessoas o que que Abraão fez, por que que a fé dele é a grande referência da Bíblia. Sim. A fé de Abraão, ela é pautada, na minha percepção, em entrega. Uhum. Você pode observar que Abraão estava velho, a sua esposa velha. Mas mesmo assim, ele acreditou que Deus tinha prometido para ele e iria acontecer. E uma das coisas que acontece na vida de Abraão, Abraão tem fé para receber, Uhum. mas tem fé para devolver. E as pessoas de hoje só têm fé para receber. E quando Deus fala assim, eu quero de volta, ele já sai da igreja e não quer mais devolver. Eles têm fé para dizer, Deus vai me dar um carro novo. E Deus dá. Eles têm fé para dizer, Deus vai me dar uma casa nova. E Deus dá. Mas quando Deus requer aquilo de volta, as pessoas não conseguem devolver. E onde que Abraão quebra, ele quebra esse princípio. Ele teve fé para receber, e quando Deus falou assim, Abraão, eu quero o Isaac de volta. Abraão não questiona, Abraão não retruca com Deus, Abraão não cria nenhum tipo de pirracinha com Deus. A mesma fé que ele tem para receber, ele disse, se a Deus está pedindo, eu tenho fé para devolver. E pode observar uma coisa dentro do texto. Ele vai levar Isaac para o Moriá. E ali ele vai colocar o seu filho sobre aquele monte. Se o anjo não vem intervir, Abraão ia sacrificar o seu próprio filho. Só que, biblicamente, só tem um que sacrificou o filho. É o próprio Deus. Acho que tudo é E se Abraão sacrifica o filho dele ali, alguém aos dias de hoje vai dizer, Abraão é semelhante a Deus. Uhum. Então Deus, olhando o momento e a eternidade, diz, só tem um na história que vai sacrificar filho. Esse sou eu, que é o Jesus Cristo de Nazaré. Então a fé de Abraão é uma fé, podemos dizer assim, inabalável por isso. Resumindo, ele tem fé para receber, mas tem fé para devolver. Ainda não questiona. Não questiona. Sabia de Abraão?
Sim, porque eu já tinha eu vi no dia do The Chosen. É verdade, verdade. A história de Abraão é uma história que sempre toca muito. Acho que todas as Sim, pessoas que escutam, que eu acho que todo mundo consegue imaginar, é, como você tem que realmente ter muita fé, ser muito entregue ao teu temor para você se predispor a sacrificar o teu filho que você quis tanto, né? Porque, como falou, eles eram. verdade. Abraão já era muito senhor, a esposa também. Humanamente era impossível eles Verdade. terem um filho, mas eles tiveram e ele mesmo assim, aquilo que ele tanto quis, ele devolveu. Por isso que eu entendi quando você falou a respeito da casa, né? Porque de Poxa. fato, porque eu acho que muitas coisas na Bíblia elas são uma referência a Sim, muitas coisas. Às vezes a gente quer tanto uma coisa e Deus nos dá. verdade. E só que no momento que ele fala assim, olha, então nesse momento você precisa abrir mão disso daqui que eu te dei, você fala, não quero abrir mão disso daqui não. E realmente é muito difícil. E a fé de Abraão, ela é tão assim, é terrível, minhas palavras. Ele deixa no pé do monte o jumento e o moço, os moços. E ele diz: irei eu subir com o jovem, adoraremos e retornaremos. Então ele está subindo na fé de que Deus vai Uhum, fazer alguma coisa. Deus vai prover alguma coisa no alto daquele monte. E Deus proveu. verdade. E quando ele vai sacrificar, o anjo brado se apresenta e diz: Abraão, não faz tais coisas ao menino. Eis aí o cordeiro. E o cordeiro ali simbolizava aqui a provisão de Deus sobre a vida dele. Então ele subiu, adorou e realmente ele voltou. E Isaac foi ali Culpado. e não foi, foi poupado, não foi sacrificado. Por isso que a fé de Abraão é a fé inabalável. Eu prego muito sobre Abraão, leio bastante sobre Abraão e tudo que eu faço é pautado na história de Abraão. Porque a fé, ela está pautada em quê? Colocar os pés sem ver o chão. Sim. Colocar as mãos sem ver o físico. Hoje a nossa igreja, ela, podemos dizer assim, uma igreja debaixo de uma fé de Abraão. Uhum. A realidade física e financeira não condiz ao tamanho da promessa que Deus fez. Só que a gente tem fé e acreditamos que vai acontecer em nome de Jesus. E vai acontecer. E ainda mais na comunidade, né? A gente sempre tem outros desafios também, né? De tudo que gira ao redor. Mas o que vocês percebem, o que vocês acham, né? Que é o que mais toca, do que no testemunho de vocês acham que mais toca as pessoas, assim, que elas mais se conectam com vocês? Então hoje eu vejo a questão da nossa entrega mesmo. A busca. A nossa entrega. Eu costumo dizer para minha esposa, nas mensagens que eu prego, quando eu trabalhava embarcado, a minha entrega era uma. Uhum, Hoje eu não trabalho na condição de embarcado, a minha entrega continua sendo a mesma. sim. Eu não deixo o momento tocar na minha entrega. Eu sempre fui uma pessoa, eu e minha esposa, sempre fomos de busca e de oração. Quando a gente trabalhava embarcado, ela tinha 2 empregos, e os dias de hoje, a nossa busca, a nossa entrega continua sendo a mesma. E as pessoas que estão ali, né, filho, junto conosco ali, já acompanham o ministério já tem um tempo, e as pessoas observam isso. A nossa entrega sempre foi a mesma. Tudo dando certo ou dando errado. Tudo fluindo bem ou fluindo mal. A nossa entrega não muda. Eu costumo dizer que o nosso culto não muda. Uhum. Ou nós entregamos tudo, ou nós não entregamos nada. E dentro do evangelho, a entrega só é perfeita quando a gente entregamos tudo. Foi o caso de Abraão. Só tem um e Deus fala: eu quero, Abraão, eu entrego meu tudo. E isso se chama que fé e também entrega perante a Deus. Verdade. E como foi, assim, pra vocês, né, transformar uma história tão pessoal, né? Porque o livro é a história de vocês, pessoal de vocês, pra ajudar outras pessoas. Como vocês lidaram com isso? Lidam até. É, eu e imagino, lidam, né? E Poxa. lidam, né? E aí? Minha filha. Ficou tímida. A Bruna lida cantando. A gente já É. sabe que a É, Bruna gente. lida cantando. E o pastor lida pregando. Mas para vocês foi difícil, assim, passar a ter. Porque eu acho que tem muito. Isso eu acho que conta muito quando você tem. Eu sempre esqueço a frase do filme. Mas tem um filme que fala. Lembrei. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então eu acho que tem muito disso. Apesar de vocês saberem que vocês impactam muitas vidas, você tem um outro lado que a vida fica um pouco mais pública, né? No Sim. livro as pessoas sabem
da história mais detalhadamente de vocês, talvez momentos mais difíceis, momentos mais íntimos que normalmente a gente não fica falando, né? Verdade. Então a vida fica um pouco mais pública. Como que foi assim pra vocês? Acho que Sim. como se foi pra vocês lidarem com isso ou se sempre foi natural, já que vocês sempre entenderam isso como a missão de vocês, né? Não sei se pra Bruna, que é mais tímida, foi mais Então foi difícil. mais difícil falar sobre dor, né? Uhum. Uhum. Porque quando a gente fala sobre dor, a gente expõe, né? Tudo gente se aquilo mostra nosso mais vulnerável, oculto, né? É isso, é verdade. É, e na hora que ele falou assim, minha filha, sua história, vamos embora lá sentar pra gente iniciar a escrever, né? A escrita. Já iniciei, já realmente chorando, né? Não é novidade. E na hora eu falei assim, quem vai querer ler esse livro? A gente sempre duvida, É, porque É. você achou que a sua história não seria interessante o suficiente para as pessoas quererem ler. Isso. É porque as pessoas colocam hoje em dia, né, validade naquilo Sim. que. Se você tem uma condição financeira, né? Uhum. Você é tratado de uma forma. Uhum. E quando você não tem, quem vai querer ouvir uma pessoa que não tem, né? Não estudou em melhores escolas. Então, assim, quando eu comecei a conversar com ele e foi escrevendo, aí eu perguntava algumas coisas aos meus familiares, né? Pra tentar retroceder, pra contar tudo certinho. Olha, eu falei, Senhor, se a minha dor não gerar milagre, se esse livro não for para impactar, não deixa nem sair daqui. Porque a dor, ela tem que gerar algum milagre. Não só financeiramente, mas em nós mesmos, Sim. sabe? E eu fui escrevendo e falei, caramba, eu já fui isso aqui. Já passei por isso aqui. Já passei por isso aqui. E quem sou eu hoje, sabe? E desde que começou, o Espírito Santo começa a falar com a gente, né? Quando a gente, você não é nada, Uhum. mas eu posso todas as coisas porque você tá em mim e eu te fortaleço. Fazer essa retrospectiva é sempre dolorido, né? Porque você precisa, às vezes, encarar coisas que você nem queria mais. Não queria Verdade. mais, Você não lembrar. queria mais sim. lembrar. Mas é Como que fosse a você... caixinha da lembrança, né? É. Mas aí, de fato, alguma transformação sempre vai haver, Verdade. né? Ou ela Sim. vai ter uma transformação no outro, ou vai ter uma transformação na gente, né? Mas realmente é difícil. E pra você? Mas pra você foi mais natural ou você também... Pra mim foi Porque, mais. na verdade, você tem essa história também que você comentou sobre Sim, o acesso que você teve às drogas, sim, né? sim. Então, não, acredito que ter que isso ser um pouco mais público também mexe em feridas que não são tão fáceis de serem mexidas, né? É assim, pra mim, como sempre eu falo, sempre tô pregando, então assim, não teve muito dificuldade a me expressar sobre essa questão. Porque uma coisa a gente entendemos tudo que Deus permite acontecer na nossa vida é gerado com um propósito. Uhum. E esse propósito, eu tenho certeza, quando as pessoas tiverem acesso a esse livro, vai entender que nada está perdido. Porque sempre quando eu prego sobre o que Deus me permite testemunhar, eu lembro sempre de uma cena. Quando eu cheguei em casa, o meu pai descobriu que eu era usuário de droga. Uhum. E ele olhou para mim e disse, você é vergonha da nossa família. Só que antes de Deus recolher ele há 5 anos atrás, ele olhou para mim e falou assim, você é meu camisa 10. Você agora é o orgulho da nossa família. Então a gente entende que antes, sem Jesus, era vergonha. Após virar essa página, já com Jesus, Deus ele traz um período de honra sobre nossas vidas. Então aquilo que nós erramos lá atrás, não temos que se vergonhar aqui na frente. Porque as coisas velhas são passadas e tudo se fez novo. Então, assim, eu particularmente, eu tive dificuldade de escrever esse livro em termos de lembrar de algumas coisas, questões lá da época da roça. Eu conversei um pouco com a minha mãe na época, minha tia, e fui relembrando, e eu fui escrevendo. E uma das coisas, né, eu falo sempre com a minha esposa, a gente vai entender o porquê. Eu tenho algumas formações na área de inspetor de qualidade. Então, eu tenho facilidade de produzir e gerar relatórios. Uhum. E o que isso facilitou nós escrever o livro? Eu não tinha dificuldade nenhuma de escrever. Eu estava igual um escrivão, perguntava para ela a história dela e eu ficava escrevendo. Porque eu tenho essa facilidade de ouvir as pessoas falando, escrevendo, e ali acrescentando também, como diz por aí, enfeitando o pavão e ajeitando e seguindo.
E assim, pra gente foi uma experiência, né? Muito bacana mesmo. Ela sentada no sofá junto com meu irmão, nós tomando café, comendo pizza, e ali eu indagando ela, escrevendo. Ela tá escrevendo o quê? A nossa história. E fomos indo, aproximadamente durou em torno de uns 4 a 6 meses, 4 a 5 meses, né? Aproximadamente. Foi por aí. E depois a gente projetamos, refinamos a fala e deu tudo certo, graças a Deus. O livro tá publicado há quanto tempo? Desde o mês de novembro. Ele foi publicado na Expo Cristã, aqui no Rio de Janeiro. E Ah, vocês já participaram da já Expo? participamos lá. Legal, legal. E hoje está em todas aí plataformas digitais, as principais do Brasil, como a Amazon, a Weclamp e o Clube dos Autores. Já tá lá já. Legal, que legal, né? Deve ser gratificante, né? Você conseguir. Porque eu fico imaginando que você escrever um livro, gente, seja lá qual o tema for, É. deve ser muito difícil. Sim. Deve ser muito cansativo. Eu acho que com 1000 vezes deve vir a síndrome do impostor, achar que ninguém vai ler isso aqui. Quem que vai ler? Você vai sempre pensar, por que vai ler? Por que alguém vai parar para ler? E aí você deve ficar tendo que se convencer, né? Muitas vezes que não, vamos continuar. Então deve ter o cansaço, a dificuldade às vezes de lembrar das coisas, a hora de ter que rebobinar a vida quando a gente fala de histórias autorais, como a de vocês. E então eu acho que escrever um livro, assim, às vezes eu fico brincando, não, vou escrever um livro. Mas eu não sei se eu teria. Mas demora, viu? Eles demoraram 6 meses praticamente pra fazer, Sim. né? Eu acho que a minha parte foi mais difícil, né? A parte do meu esposo foi mais dificultosa, porque Porque assim, na realidade, eu não queria falar sobre a minha infância, né? Aham. E entrou a questão da minha infância, Sempre entra, né? Não né? tem jeito. É. Então, assim, para uma pessoa órfã hoje estar sentada aqui falando, né, um pouco da nossa história, é muito gratificante, né? Eu ia perguntar eu ia perguntar para vocês o que a fé representa na caminhada de vocês. Eu acho que vocês já falaram muitas coisas, mas É. assim, se vocês pudessem definir de uma forma mais resumida, assim. Aí realmente tem que ser. Cada um vai falar o seu. A Vou fé- deixar ele falar primeiro, então tá que aí ótimo. ele te puxa. Mas a fé é a nossa base, né? Então Verdade. é isso. Não tem. a fé hoje, resumindo, é como a gente acabou de dizer agora, é a nossa base. Sem fé a gente não consegue projetar nada. Porque hoje a gente olha aqui a realidade. Sim. E a realidade é uma. Só que a fé, ela abre um leque. Uhum. Você consegue chegar às coisas de uma forma diferente. Se eu olhar para essa parede aqui, eu não vejo porta. Mas pela fé a gente consegue ver a porta. E consegue entender, se Deus falou que a gente vai atravessar ali, eu vou atravessar ali. Aham. E acreditar, né? E acreditar. Então a fé, resumindo, seria isso para mim hoje. É a gente acreditar naquilo que ninguém acredita. E Vou até fazer escrever. aquilo que ninguém faz. Essa frase aprendi, ela foi ministrada sobre mim em 2008, na plataforma PCH2, na Bacia de Campos. Quando estava começando, eu fiz o meu segundo embarque. O meu supervisor olhou para mim e falou assim, rapaz, você é menino da roça, eu sou. Eu já vi que você é sonhador. Eu falei, bastante. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem que tem que acreditar no seu milagre é você. Não espera ninguém que trabalha com você acreditar em você. Se você quer ser inspetor, você vai ser. Se você quer fazer um curso técnico em mecatrônica, você vai conseguir. Mas não espera motivação de ninguém que está aqui. Você tem que acreditar e avançar. E eu aprendi muito com isso, na época o supervisor Edivandro Castro Roque. Foi a pessoa que me promoveu lá em 2008. E eu carrego uma gratidão muito grande dessa pessoa. E hoje algumas frases que eu aplico, até pregando, é frase liberada por ele. E isso eu carrego aqui dentro comigo e é um legado que a gente temos junto conosco hoje. É Graças a Deus Deus. falando o tempo todo, né? Te lembrando, É né? Pra verdade. você não esquecer da tua É promessa, verdade. né? E aí vocês falaram que participaram da Expo Cristã, né? Trouxe mais reconhecimento para o ministério? Como foi essa experiência para vocês? Trouxe sim, né, filho? Trouxe bastante, porque foi, na realidade, foi uma coisa nova, né, que aconteceu na nossa vida que a gente ficou impactado. Porque a Verdade. gente. Como Bruna chorou. muita Muito. coisa. Muito, Olha. muito, muito. Chorei muito. Sempre foi chorona, Bruna, desde novinha. Desde novinha. Você falou, né, que sempre foi chorona. Chorona, sou chorona. Mas foi muito bom, né? A Expo Cristã, ela mostrou pra gente
que o Senhor faz, sabe? Uhum. Foi uma Aí, experiência terrível. e assim, quando eu pisei na Expo, passou um filme na minha cabeça. Eu me lembrei o período que a gente caminhava quase 1 hora a pé. Na época não tinha mochila, era um pacote de arroz cepé. Isso aqui é da década de 80, lembra isso. É um arroz de 5 Vou quilos. ficar te devendo. Isso. Eu tenho 46 anos, então essa era a nossa mochila. Eu colocava o caderno ali dentro. Nós era tão humilde que não tinha apontador, era gilete. Esperavam nossos avós usar a gilete, fazer a barba. Pra fazer Nós conta. pegava aquele gilete e guardávamos a ponta do lápis. Então, quando pisei ali, passou um filme na minha cabeça. E quando a gente tinha uma certa mordomia, quando os mais velhos lá, que era o meu tio, nos levava até a escola de charrete. Então, passou aquele filme na minha mente. Meu Deus do céu. Um menino da roça, em um lugar tão grandioso como esse. E a Expo Cristã é um evento conhecido dentro do Brasil e fora do Brasil. Uhum. Sim. E a gente, né, que somos de comunidade, eu que vim da roça, ela veio de comunidade, pra gente era algo assim, muito grandioso mesmo. difícil. Inimaginável, Muito difícil né? chegar ali, né? E ali tinha grandes autores e grandes editoras, e nós ali, falei, minha filha, é só Deus mesmo. É Deus. É só Deus, Tudo cara. é Deus, né? Tudo é Deus. Não tem como a gente estar num ambiente como esse, dentro da nossa próprias forças do nosso braço. É Deus mesmo. E foi um momento muito Mas marcante. Deus te acha, né? Sim. Na verdade, Muito Deus te De um marcante. jeito ou de outro ele acha. Muito Não tem marcante pra pra onde nossa vida. correr. Não tem pra onde correr. E o que, assim, eu acho que é uma das coisas mais importantes que eu acredito que vocês vão ter para contribuir aqui nessa gravação, né? O que vocês deixariam de recado, né? Para quem tá passando por um momento difícil, tá com dificuldade de acreditar. Eu acho que todo mundo já passou por isso. Acho que a gente, no nosso processo, né, Sim. para a promessa, a gente tem muitos momentos que a gente acha que isso nunca vai acontecer, que a data já passou, que a gente não vai viver. O que vocês diriam para quem tá passando por um momento difícil e às vezes nem acredita mais, né? Que a gente esquece às vezes, né? De quem somos filhos, por que estamos aqui, o que ele nos prometeu, o que vocês deixariam de recado? Então, eu deixaria que. Pode virar pra lá? Olha pra lá. Chegou seu momento. É. Então, eu deixo um recado pra você que acha que não vai conseguir nada, acha que a sua infância já foi ruim, já foi abandonado, achou que não ia conseguir chegar, não ia conseguir viver nenhum sonho, nenhum projeto, e hoje, de repente, está sentado no sofá ou dentro de casa, dentro de qualquer ambiente, nesse momento, eu quero liberar para você. Não desista nunca, porque se Jesus falou, ele prometeu, Deus do ventre da sua mãe, você vai viver. Lá na igreja, o nosso pastor sempre ensina. No final da bênção apostólica, ele fala, grita, quem planta boa semente não tem medo da colheita. Então, assim, tudo que você plantar hoje de bom, de coisas boas, o Senhor vai te retribuir de uma forma sobrenatural. Não é o choro, não é o abandono, não é nada, não é a fome, não é... eu tô vivendo um cenário hoje que eu não consigo nem se expressar porque ninguém me vê. Isso é tudo coisa do inimigo na sua mente, porque o que Deus tem na sua vida é extraordinário. E como o pastor acabou de dizer, né, pastor? É a fé. A fé é o fundamento de tudo, é a nossa base. Verdade. Sua vez. Eu quero deixar um texto bíblico, Salmos, do número 30, verso 4. A narrativa do texto diz assim: a sua ira dura só um momento. Ao seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer. Depois da palavra o choro pode durar uma noite, existe uma vírgula. A vírgula, dentro da gramática portuguesa, quer dizer que a história não acabou. O texto diz, o choro pode, não é uma afirmativa, vírgula. Mas a alegria, ela vem pelo amanhecer, ponto final. Eu quero profetizar sobre a tua vida nesse dia de hoje. Toda esta fase que você está passando é o período da vírgula.
E essa vírgula, dentro da gramática portuguesa, quer dizer que o escritor está tomando fôlego para dar continuação com a sua história. Observe que a história começa com choro, mas ela termina com alegria e ponto final. Eu quero profetizar sobre a tua vida que está assistindo esse vídeo aqui agora. É só uma vírgula. E depois da vírgula, a sua história tem uma continuação e Deus colocará um ponto final e esse ponto final vai ser terminado com alegria. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Agora, eu queria que vocês falassem onde as pessoas conseguem encontrar vocês, o livro de vocês, como elas podem comprar. Depois a gente deixa o link na descrição do grupo, das plataformas onde vende. Mas vende o peixe de vocês agora, né, para aquela câmera. Então, nosso livro, ele está hoje na Amazon, na Wiclamp e no Clube dos Autores e também no nosso Instagram também. Nossa História, uma Jornada de Fé. Tá bom? Se não achar assim no Instagram, coloca lá, livro Nossa História, uma Jornada de Fé. E com certeza, você adquirindo este livro, esse material, vai estar nos auxiliando na construção do Templo Sede Central. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus. Ai, gente, obrigada. Bruno, não vou fazer você cantar, porque você vai chorar. Vou chorar. Vai chorar. Mas eu já sei que a gente vai ter uma nova gravação. Sim. Pra gente falar do novo livro. Novo livro. E nessa nova gravação, a gente vai abrir o Glowcast com você cantando. E você já então tá venha ótimo. preparada, É, tá bom? você vai Tá escolher o Tá louvor bom. que você mais gosta. Você vai iniciar o Glowcast Ai, que coisa cantando esse linda. louvor. Eu vou chorar, dessa vez eu vou chorar, porque eu adoro chorar quando eu tô ouvindo o louvor. É o meu Fica eu momento. chorando, você Você chora cantando, a gente chora adorando e o pastor fica só orando. Aleluia. Aí depois a gente começa o Glowcast. Pode ser? Fechado. Gente, muito obrigada. Foi um prazerzão receber Obrigada, vocês. gente. É muito gratificante ouvir. A gente ter o prazer de ouvir histórias como a de vocês, porque eu sei o que Jesus faz na nossa vida, eu sei o que ele transforma quando ele entra. E todas as vezes que eu me deparo com novas histórias, com pessoas que contam, que pessoas falam de Jesus, principalmente da forma como vocês falam, com a verdade que vocês vivem, eu sempre olho e falo assim, que bom que eu tive tempo para encontrar Jesus. Então, eu quero agradecer vocês muito pela história de vocês, que Deus abençoe a vida de vocês, que o ministério seja abençoado, que a gente consiga alcançar muitas e muitas vidas, porque onde vocês estão, eu sei que é uma batalha espiritual fortíssima ali. A gente precisa muito de ajuda de Deus ali, é muito difícil. Por isso que eu falo que vocês estejam cobertos o tempo todo de oração, porque realmente é muito difícil. Ali, tudo que envolve, Verdade. mas para Deus nada é impossível, Nada vocês é não estão impossível. ali à toa. Então, muito Verdade. obrigada mesmo. Renan, obrigada. Obrigada, Clara, obrigada, gente. Obrigada. Obrigada. Amém.